Fala, Plastilover, firmeza total, que é Marcelo Luz, que é um prazer estar falando com vocês. E hoje, no bate-papo, vou trazer Tiago Nisola. Tiago, ele é diretor de R&D, não sei se R&D, da NICE, que é uma empresa de automação residencial de condomínio. O Tiago tem muita experiência em inovação, desenvolvimento de novos produtos. Tiagão, prazer conversar com você. Obrigado pelo seu tempo, viu, rapaz? Bom, o prazer é meu estar com vocês aqui. A gente já tentou marcar esse bate-papo há algum tempo, né? Rolamos bastante para conseguir estar aqui com vocês. Espero que a gente consiga, nesse bate-papo, explicar um pouquinho o que que é tudo isso de automação, aí, o que que é esse mundo. Olha, que legal, né? Realmente é uma coisa que eu tenho curiosidade, né? E vou gostar de aprender isso aqui e espero que as pessoas que estejam assistindo a gente também aprendam bastante. Então, fica com a gente até o final do vídeo que, ó, você vai curtir. E conta aí, Tiagão, como é que foi que você entrou nesse mundo do plástico, rapaz? Bom, eu comecei no mundo do plástico, assim, eu comecei trabalhando na Emicol, uma empresa aqui do interior de São Paulo, que faz componentes para a linha branca. Uhum, E entrei na área de engenharia, era estagiário de engenharia, quando ainda estava começando a faculdade, quando entrei lá. E aí comecei a conhecer essa linha de plásticos, não conhecia nada disso. uhum. Minha formação foi de engenharia elétrica, Olha, sempre estudei elétrica, então nunca soube como que era injeção plástica e tudo mais. E aí, entrando na empresa, comecei a conhecer esse processo. A maioria dos produtos lá tinham peças injetadas, e aí comecei a entender a grandeza desse mercado, né? Hoje, assim, eu fiz muitos trabalhos de substituição de material, substituição de aço por plástico, uso de material plástico com blend para aumentar a eficiência, com características magnéticas. Então, assim, a gente cara, que sempre, legal. sempre busquei esse tipo de tecnologia pela facilidade de processar o plástico, pela facilidade de trabalhar em formatos diferentes. Então, cheguei a fazer alguns estudos de fazer ímãs, motores com ímãs injetados. Então, eu sempre gostei disso aí, e eu comecei a conhecer mais o processo de plástico, conhecer materiais. Cheguei a fazer estudos de processo, entender o que acontecia no processo mesmo, o que fazia variar a peça no processo. Então, sempre olhando para produto, né? Então, Aham. acontece os problemas do dia a dia, né? Ah, não sei por que minha peça está maior, no, até o mês passado ela estava boa, a partir desse mês aconteceu um milagre, ou então mudou o turno, aconteceu um Ah, milagre e a peça começou a ficar maior. Então, eu cheguei a fazer estudos disso, de ficar no pé da máquina, mexendo em parâmetro de máquina para entender o que variava o processo ou não. E acabei gostando, né? Então, até hoje, na NICE, mesmo atuando na parte de gestão, eu acabo sempre me envolvendo muito na parte técnica de definição de materiais plásticos, definição de peças plásticas, acompanhamento de processo, entender como que a gente vai processar cada um dos materiais. Então, hoje assim, o dia a dia, desenvolvimento de produto envolve desenvolvimento de peças plásticas. nossa, isso é a fina flor do desenvolvimento do plástico, né? Sim, Nacionalização, substituição de material, né? sim, é isso Desenvolvimento dos aí. novos materiais, olha, realmente é uma área muito promissora e de, assim, bastante desafios, né? Você tem que Sim, sem buscar dúvida. aprendizagem o tempo inteiro, aprender as coisas, né? E daí você foi para a NICE, automação de casas. Como que foi essa É, a, transição? assim, eu depois de 15 anos na Emicol, né, eu resolvi que tinha que mudar um pouquinho a minha carreira, Olha, e aí apareceu essa oportunidade na NICE, uma empresa de automação
de portões, principalmente no Brasil. Tinha acabado de fazer aquisições de empresas de controle de acesso, e aí vinha com o desafio de integrar culturas, né? Então, quando você tem empresa que faz muita aquisição, você tem a cultura de uma empresa que você tem que adequar com a outra, e aí tinham Relação, duas né? equipes de desenvolvimento separadas, tinha que integrar esses times, fazer eles passarem a trabalhar juntos. E aí eu aceitei o desafio, e comecei a gostar também desse mercado. E aí, assim, é outra coisa, né? A gente vai aprendendo com o tempo, né? Era um outro mercado que eu nunca prestei atenção nesse mercado. Então, 15 anos na linha branca, aí você entra no mercado de segurança eletrônica, né? Que é onde está envolvido essa linha de automação. Você começa a descobrir que você já vivia com os produtos e você não olhou para eles, né? Então, É isso assim, mesmo. você chega ou no seu condomínio ou na sua casa, você sabe que o portão é automático, abre o portão da garagem, só que você não sabe quem faz aquele portão. Então, ou então você está com um chaveirinho para entrar no seu condomínio, ou tem um tag no vidro do seu carro, você não sabe de quem que é, e aí você vai olhar, é da Nice. Nice está lá, está ou no tag do seu carro, ou no chaveirinho que você entra no condomínio, ou no controle remoto para você acessar a garagem do condomínio, ou no automatizador do portão da sua casa. E aí eu comecei a conhecer esse mercado, e em 2018 a gente começou a migrar um pouquinho para não ficar mais só no controle de acesso e na automação, começar a olhar um pouquinho para o mercado de automação residencial mesmo. Entrar dentro da casa e começar a ofertar soluções para esse sistema. Nossa, que legal. É verdade isso que você disse, né? A gente vive num mundo cheio de plástico, né? De todas as coisas, mas a gente não se dete, né? Não se É, detém, na verdade, em verificar, né? Que material que é, quem é que faz, né? E, inclusive, as pessoas que criticam aí o plástico por causa das garrafinhas, por causa das sacolinhas, muitas vezes nem se percebe que ele todo está vestido de plástico, né? é Camisa verdade. de plástico, calça de plástico, meia, tênis, tudo, óculos, e não se detém de que está falando mal de uma coisa que está utilizando. E essa área de automação, assim, agora que você disse, né, sobre ela, eu parei para pensar, olha, é muita peça, é muito sistema, né, cara? Interligar isso aí deve ser Não, uma festa. assim, ó, é muita coisa, né? Então, eu acho que falar um pouquinho de automação residencial, né? Se a gente for entrar um pouquinho no detalhe, assim, eu ainda acho que existe um paradigma muito grande da automação no Brasil, que ainda é um mercado de nicho, é uma coisa muito cara. Então, quando você fala de automação, as pessoas normalmente, não, isso é para um mercado que não é o meu, eu não posso viver a automação, não vale a pena para mim, é um investimento muito alto. E aí, assim, o principal ponto que eu acho que a gente tem que começar a explicar é que não é tudo isso, né? Então, quando a gente fala assim, smart home, casa inteligente, só o nome já afasta um pouco Já. as pessoas a quererem conhecer a tecnologia, né? E aí, assim, eu acho que está tendo uma oportunidade muito grande, eu acho que hoje no Brasil, com a vinda dos assistentes de voz para o Brasil, eu acho que está começando a tornar mais popular ter um assistente de voz em casa. Então, muita gente tem o assistente Alexa, ou o Siri, ou do Google, está em casa e usa esse assistente para pedir uma música e para falar do tempo. Então, me passa qual a previsão do tempo e toca uma música. É. Então, assim, eu acho que esse é o primeiro ponto, né? O que mais eu posso fazer com um assistente de voz? O que mais eu quero automatizar na minha casa para que eu possa ter alguma vantagem? Então, aí
passa a ter um monte de ecossistema, um monte de solução que a gente pode automatizar, facilitar algumas atividades do dia a dia. Então, assim, eu acordo à noite para ir no banheiro. Então, assim, eu acordo à noite para ir no banheiro, e aí, se eu acendo a luz, a minha companheira, meu companheiro, me reclama que eu acordei ele porque eu acendi a luz para ir no banheiro. Se eu vou no escuro, eu tropeço, chuto o pé da cama. Assim, existem... eu poderia automatizar isso. Coloco um sensor no meu quarto, quando ele perceber que eu levantei, ele acende a luz só do que eu coloco um balizador, uma luz no piso, para iluminar só o caminho até o banheiro. Eu não atrapalho o meu companheiro, minha companheira, e isso também me dá a segurança de chegar até lá sem tropeçar, sem chutar o pé da cama. Então, assim, são pequenas coisas que você começa a entender, nossa, eu poderia fazer isso. Então, eu posso colocar uma tomada inteligente ou automatizar uma tomada e coloco lá o veneno do mosquito que eu quero colocar no quarto do meu filho. E aí eu tenho que lembrar de todo dia de manhã tirar o veneno da tomada, quando chegar à noite, final da tarde, eu tenho que colocar de novo. Então, eu vou deixar 24 horas o veneno consumindo lá energia no meu quarto. Então, se você colocar uma automação na tomada, você programa ela, não, eu quero que ligue sempre às 3 da tarde e desligue às 9 da noite, porque depois disso não vai entrar mais bicho. Então, você começa a ter esse tipo de ação que você não precisa pensar. São coisas que você faz todo dia, você poderia automatizar isso. Então, a ideia da automação não é fazer com que fique mais caro somente a casa, que você tenha que fazer um investimento muito grande. Não, é realmente facilitar o dia e você não ter que se preocupar com algumas ações simples. Então, as ações simples deixam o sistema, deixa a automação fazer sozinho. Você sabe que, pensando agora, enquanto você estava falando, eu fiquei lembrando de alguns filmes que eu assisto. Eu gosto de assistir filme tanto velho quanto novo, né? E alguns filmes mais antigos, assim, que as casas já tinham essa concepção do que você está falando, né? Os mais antigos, né? O cara tinha um controle remoto gigantão, né? Então não tinha ainda o assistente de voz. E nos dias atuais a gente vê que o cara fala, cheguei, a porta, pá, destrava, né? Vai entrando, o sensor vai acendendo a luz do caminho, já vai apagando atrás, né? Isso que você Sim. falou, né? Essa comodidade de manter a iluminação só para a sua segurança e no nível agradável, inclusive, né? E nesse filme que eu estou falando aí é do filme meio futurista. E, inclusive, a casa entende se é dia, se é noite, se é ele sozinho, se é duas pessoas, né? Isso Sensores aí. diferentes. Cara, que tecnologia legal, né? A gente usa isso na indústria, nas máquinas, e de repente Você pode percebe levar que para sua casa. que legal isso aí. Mas vale a pena o investimento todo, cara? Não é verdade isso. A gente tem medo do investimento, mesmo aqui no Brasil, né? Não sei como é fora, mas aqui no Brasil Assim, nós temos medo desse investimento. é, se você olhar para o lado de economia, de gestão da economia, do consumo de energia, eu acho que tem muita coisa que vale a pena, sim. Deixa eu só pegar um produto que ficou na outra mesa, aí a gente já volta aqui. Espera aí, vamos lá. Nossa, falando em se vale a pena ou não. Assim, ó, eu acho que tem alguns pontos. Assim, ó, eu acho que a automação ela sempre tem que... A gente não pode pensar na automação só como automação, né? Então, eu tenho que entender o que a automação vai me proporcionar. E aí, assim, ó, se eu estou em outro país, na Europa, nos Estados Unidos, onde a automação já está mais difundida, e a estrutura do país é diferente do Brasil, talvez o conforto e a economia sejam os principais pontos que você pode
começar uma automação. No Brasil, o mais importante eu ainda acho que é segurança. Então, quando você junta tudo isso, né? Então, eu tenho a segurança, que no Brasil é super importante, aí eu tenho a economia e depois eu posso ter o conforto. Então, são os 3 pontos que fazem a automação passar a ser uma coisa viável para você colocar na sua casa. Então, assim, eu quero chegar na minha casa, eu quero abrir o portão da minha casa automaticamente. Isso já é uma automação super simples, mas é uma automação. Eu quero abrir o portão da minha casa para que ele abra rápido e feche rápido e ninguém entre comigo. Isso é uma questão de segurança. Ou então que quando esteja chovendo, eu não tenha que descer do carro para abrir o portão. Então, esse é o principal ponto. Aí o segundo vem o conforto. Então, assim, eu não tenho mais que sair do carro e entro dentro da casa sem ter que sair do carro na chuva e tudo mais. Aí, assim, vamos começar a colocar um pouquinho mais de conforto? Entrei em casa, eu quero que quando eu chegue na minha casa, se for de noite, eu quero que a luz acenda. Então, a luz acenda e depois de 1 minuto que eu cheguei, a luz apague automaticamente. Então, aí você começa a fazer um incremento disso. Eu tenho uma garagem fechada. Eu quero aumentar um pouquinho mais a segurança. Então, assim, eu coloco um sensor de CO, monóxido de carbono, dentro da minha garagem. Falo assim, se por acaso aumentar o nível de CO, eu quero que abra 1 centímetro, 10 centímetros no meu portão para fazer circular o ar. Assim, é segurança. Então, você consegue começar a colocar, adicionar mais funções dentro do sistema que traz segurança para o morador ou para quem está vivendo. E aí, assim, aí você começa a extrapolar pontos absurdos. Eu quero, quando eu chegue na sala de TV, e eu fale que eu quero assistir um filme, eu quero que o meu assistente de voz ligue a TV, feche a cortina, ligue o ar-condicionado em 20 graus, ligue a TV no volume 30 e já abra o Netflix. Pronto, você pode falar para a Alexa, assistir filme, e ela vai fazer tudo isso, e você só senta na sala e assiste o filme como você quiser. Então, assim, aí você começa a extrapolar para um ponto de melhorar o conforto de uma forma, assim, absurda. Tá? Então, e aí a gente tem a parte de economia de energia, Marcelo. Eu acho que esse é um ponto que é muito importante. Então, assim, falou em dinheiro, o negócio pega para produtos da NICE, eles são alguns módulos assim, ó. Então, um módulo desse, você consegue comandar 2 circuitos de interruptor. Você coloca ele junto com o seu interruptor e você... Não está mostrando ele, né? Tá aqui. Aí. Então, você coloca ele junto com o seu interruptor e você comanda 2 interruptores pelo sistema que você está da automação. E qual é a vantagem disso? A vantagem é que, além de comandar ou pelo aplicativo, ou pelo assistente de voz, ou por qualquer outro cenário, quando eu chego em casa eu quero que ligue, posso criar diversos cenários, esse dispositivo mede quanto consome de energia aqueles 2 pontos. Então, imagina numa casa onde você tem um painel solar, que hoje está super comum no Brasil, o pessoal colocando painel solar nas casas. Então, você sabe quanto você está gerando e com esses dispositivos você sabe quanto você está consumindo. E aí você consegue definir, ver qual é a carga que mais consome na sua casa. Quando você passa a deixar de ter uma geração positiva a ter um consumo maior. Qual é o equipamento que liga que consome mais energia? Vale a pena ligar daquele jeito? Vale a pena
diminuir o consumo dele. Então, assim, você consegue começar a entender isso e fazer o gerenciamento da energia da sua casa. Então, são pontos importantes. Eu quero colocar um sensor no meu escritório. Quando eu sair do escritório e ficar 10 minutos fora, eu quero que desligue o ar-condicionado. Ou então, que mude o ar-condicionado para uma temperatura de baixo consumo. Quando eu estou na sala, aí o ar-condicionado liga automaticamente, volta ao 20 graus lá, dependendo da temperatura da sala. Então, você consegue ter um gerenciamento de energia muito maior. Então, a partir daí, começa a ser viável. Então, assim, existe a viabilidade do negócio, da automação, porque você começa realmente a ter economia de energia, economia de consumo, aumento de segurança, aumento do conforto, e isso acaba se pagando. Pô, cara, isso é muito legal, porque nós que trabalhamos na indústria somos sempre cobrados por atingir metas, né? Ter os controles na mão, ter os pontos de medição, e pouca gente leva isso para casa, né? E essa possibilidade de você saber quem é que são os vilões dentro de casa, isso é espetacular, né, cara? Você consegue administrar aquela lenda, né? Vou desligar o chuveiro do menino quando ele der 10 minutos, né? 10 Agora minutos depois eu corto o chuveiro. sensacional. Mas ainda assim, né? Agora, o brasileiro ainda não está nessa cultura toda, né? Nós estamos entrando nisso, né? Claro que tem uma estratificação pelas classes sociais, é lógico que sim, né? E aos poucos ela vai chegando para as pessoas com um nível de financeiro menor, né? A NICE está se preparando para isso também? Sim, a gente está tentando trazer o produto, e aí, assim, o principal desafio é conseguir colocar o produto que atenda todas as classes do Brasil, né? Então, é o que eu estava comentando antes, assim, a gente está tentando desenhar qual é uma solução que seja viável financeiramente para uma classe D, uma classe C, que resolva o problema dele. Assim, qual que é o Sim, problema de uma pessoa de classe D, classe C? Então, o que a gente tem que ofertar, o que a gente tem que solucionar de problema para que seja viável para ele colocar uma automação. Como que eu facilito a vida dele? Então, assim, provavelmente a gente vai focar muito mais em segurança, segurança. vai focar em economia, o que a gente consegue gerar de economia para ele, e uma automação. Você não vai automatizar a casa inteira, você vai automatizar a entrada da casa, você vai automatizar um acionamento de alarme, ligar uma lâmpada quando você não está na casa para mostrar que tem gente. Então, assim, eu posso, mesmo não estando na casa, eu posso fazer a casa se movimentar. Aham. Ligar uma lâmpada, ligar a lâmpada da garagem, ligar a lâmpada dentro da casa, ficar 1 hora ligada, apagar de novo. Tudo isso são automações e ações que você consegue colocar na casa que demonstram que a casa tem gente e aumenta a segurança da casa. Além do alarme, eu saí de casa, não lembro se eu liguei o alarme. Então, assim, você consegue fazer isso remotamente, não precisa voltar. Tranquilo. Quantas vezes não aconteceu de você sair de casa e, putz, será que eu fechei o portão? Será que o meu Né? portão está aberto ou está fechado? Eu esqueci agora se eu fechei o portão. Você consegue automatizar. Eu quero que, se eu esqueci o portão, eu quero que ele me mande uma notificação no celular. O portão está aberto. Ou eu posso escolher, não, se o portão ficar aberto 15 minutos, eu quero que o Feche. portão feche sozinho. Então, assim, aí é tudo como você quer selecionar. Ou eu quero receber a notificação pelo celular
e conseguir fechar ele pelo meu celular à distância que for, ou eu quero que ele feche sozinho. Então, são pontos da segurança onde você começa a atingir os mercados assim, ó, em todas as categorias. Eu acho que segurança, a parte de segurança não escolhe classe, né? Então, ela está envolvida em toda a pirâmide de classes do Brasil, ela está lá. Tá todo mundo preocupado com segurança. Então, acaba sendo um ponto para se começar. Olha, um comentário primeiro e depois uma pergunta. O comentário é o seguinte, eu tenho um amigo, rapaz, que ele mora lá na favela da Coca, lá entre Diadema e São Bernardo. Hum, E eu, um dia, conversando com ele, ele falou que tem um filho pequeno, ele falou, não, meu filho daqui a pouco tem que ir para a escola, tem que dar uma olhada aqui. Aí pegou o celular e a casa dele tinha câmera em vários pontos, e lá do celular, né? Isso já é um início de automação. Eu falei, mas aí, irmão, você vai automatizar a sua casa inteira? Aí vem a pergunta. A casa, como que eu devo preparar a minha casa se eu decidir automatizar? Tem alguma coisa especial que deve ser feita? É, é assim, se você começa a construir uma casa, se você já pensa na automação, é muito mais fácil no começo. Então, você já constrói pensando na automação. Então, se você quiser fazer uma automação via cabo, você já tem que pensar em rede, tem que pensar em ter acesso à internet em todo lugar. Então, são esses pontos são importantes. E aí eu acho que esse foi um dos pontos que sempre impediu a automação de se popularizar. Assim, até, sei lá, 5, 6 anos atrás, a automação era 100% a cabo. Então, Calma. eu tinha que ter um painel diferente, um painel elétrico para fazer a automação. O custo da construção era absurdo. Ou então, se eu estou com minha casa pronta, assim, ó, esquece. Você não vai quebrar a parede para passar cabo. Ou então, você vai ter que fazer aquele monte de cabo pendurado na casa, parecendo um varal lá para conseguir fazer a ligação. Aí, há uns 5, 6 anos atrás, começou a vir a tecnologia sem fio. E é isso que a NICE aposta, né? Então, os principais produtos da NICE, eles são com tecnologia sem fio. Com o sem fio, você consegue adaptar a sua casa. Então, assim, é como eu mostrei aquele produto. Assim, ó, esse produto, ele cabe dentro de uma caixinha de interruptor. Então, imagina que você já tem um interruptor lá, você coloca essa caixinha atrás do interruptor. Então, com a mesma ligação que você tinha, você vai automatizar aquele interruptor. Então, você não tem que fazer uma automação de um circuito novo, ligar um disjuntor novo. Não, você coloca essa caixinha atrás do seu interruptor ou atrás da sua tomada, e aí você passa a ter controle daquele interruptor, daquele circuito, daquela iluminação. O seu interruptor continua funcionando normal. Então, assim, eu acho que esse é outro ponto, né? Eu vou automatizar minha casa. Chego na minha casa, quero acender a lâmpada, eu tenho que ir lá, abrir o tablet, abrir o aplicativo e aí acionar a lâmpada. Então, é muito mais fácil hoje em dia eu chegar lá, o interruptor já está na parede, eu bato no interruptor, Tec. acende. Acabou. E assim, eu acho que isso não vai ser substituído nunca. O interruptor ele é tão simples que assim, não vai ser substituída essa tecnologia. Então, assim, a gente mantém a instalação, então o seu interruptor continua funcionando, porém, você passa a ter a possibilidade de pedir para o seu assistente de voz, de ter no seu aplicativo quanto que está consumindo nessa energia. Você pode fazer uma programação pela hora do dia. Eu quero que sempre quando no entardecer ali, quando muda do dia para a noite, eu quero que acenda a luz da frente da minha casa. Ok? Você coloca Bom, isso aí, você não precisa se preocupar com isso. Ela vai acender quando escurecer e vai apagar quando amanhecer. Ou então, não, eu quero que apague às 2 da manhã. Do mesmo jeito. Você não precisa mais se preocupar com isso. Então,
O meu filho saiu de casa, eu quero que preciso acender a lâmpada da garagem para ele. Não, você não precisa mais. Você coloca um sensor, quando ele chegar, acende a lâmpada para ele. Então, assim, são coisas que você começa a colocar na casa de uma forma muito simples. Então, com o sem fio, assim, você não precisa de nada. Não precisa... você vai precisar, sem dúvida, de internet. Então, assim, ponto de internet, assim, eu acho que isso começa a ser primordial para você ter acesso pelo celular. Eu quero ver como que está a minha automação. Você vai precisar que a automação esteja comunicando com a internet. Mas isso quer dizer que se cair a internet, a minha casa para de funcionar? Não. Então, assim, ela continua funcionando mesmo sem internet. A internet vai te dar a facilidade de você olhar pelo celular. Para você fazer o comando via assistente de voz, precisa ter internet. Mas, eu quero que a minha programação, quando eu bato no interruptor ou quando eu abro o portão da minha casa, acende a lâmpada. Com internet ou sem internet, essa automação continua funcionando. Então, não são Entendi. todas as automações que vai depender da internet. Então, assim, o que precisa fazer na casa? Assim, ter internet e ter, no mínimo, um espaço dentro da caixinha para colocar um produtinho como esse. Cara, a maioria das caixinhas já tem esse espaço, Já né? tem esse espaço lá dentro, né? Então, As assim, casas, as casas mais novas, as pessoas já se preocupam em não deixar 300 fios passando na caixinha, né? Antigamente, você abria uma caixinha e antigamente, tinha, cara, se, era um se abria a inferno, né? caixinha, se soltava o parafuso, o interruptor Tum. quase pulava para fora, assim. Tum, é isso mesmo, né? Então, já hoje as pessoas estão mais conscientes com relação a isso, até por uma questão de segurança mesmo, né? Sim. Então, já tem essa facilidade. Enquanto você está falando, eu estou pensando aqui na minha casa, né, cara? O que que dá para fazer bastante coisa mesmo. Não, Ó, assim, o que eu acho que, assim, o mais legal, né? Então, assim, e aí é o que eu recomendo para todo mundo que queira começar a entender o que quer. Se você já tem um assistente de voz, ou se não tem, está pensando em comprar, quer entender o que você pode fazer mais, começa comprando um hub, um conector, um dispositivo como esse, ó. Esse aqui chama o UB Home, que é o da Nice. uhum, Ele é um dispositivo que conecta a internet com dispositivos via rádio ou via outro sistema de RF. Pode ser certo. Wi-Fi, pode ser, no nosso caso, Z-Wave, um protocolo de comunicação. Então, assim, a grande diferença do Z-Wave para Wi-Fi é a distância. Então, ele consegue se comunicar com dispositivos mais longe. Ele Uhum. consegue fazer rede mesh, então um dispositivo comunica com o outro. Se você fizer uma automação com dispositivos Wi-Fi, você vai precisar sempre que o roteador esteja funcionando. E se a sua internet cair, aí o seu sistema de automação também cai. Então, Entendi. nenhuma automação funciona. Então, minha recomendação começa com um UB Home e faz uma automação simples. O que você faz todo dia? Eu faço todo dia, entro na minha casa e gostaria que a lâmpada iluminasse a minha entrada à noite. Certo. Então, eu queria que todo dia, às 10 da noite, quando eu for dormir, que a minha casa apague todas as luzes. Então, eu não preciso mais pensar nisso, eu só faço. Mas um ponto que eu acho que tem que fazer, você faz essa compra, essa automação, e a partir daí você consegue começar a viver isso. Só, começa pequeno, começa com uma coisa simples. Eu quero automatizar a parte externa da minha casa, eu quero melhorar a segurança da minha casa. Então, eu quero que até meia-noite
eu fique com uma luz acesa do lado de fora, eu quero que essa luz se apague automaticamente à meia-noite. Então, assim, eu estou aumentando a segurança, eu quero conectar o meu alarme ou a minha cerca elétrica, e eu quero que sempre que eu saia de casa, o meu alarme ligue, independente se eu lembrei ou se eu esqueci. Eu quero um reporte se eu esqueci o portão da minha garagem aberto ou não. Então, assim, eu acho que isso são coisas de segurança bem básicas e de uma importância muito grande. Sim. Então, começa com isso. Uma vez que você tenha esse hub lá dentro da sua casa, já funcionando isso, qualquer expansão, agora eu quero fazer a iluminação do quarto, aquilo que a gente falou lá, Interruptorzinho. do interruptorzinho para eu poder ir no banheiro à noite sem a minha esposa brigar comigo, porque eu liguei a luz na cara dela. Assim, aí você vai precisar só comprar esse dispositivo e fazer de novo a integração, tá? Que legal É isso aí. assim, importante, né? Eu acho que no Brasil, assim, a gente fala muito do it yourself, né? Faça você mesmo. Eu não recomendo o faça você mesmo. Assim, ó, exige um mínimo de conhecimento. Assim, eu sempre indico que procure um profissional que faça a instalação para você. Você pode entrar no site da NICE, tá? O NICE Brasil, e lá você consegue achar aonde eu encontro o instalador e, Olha, e aí você pode entrar em contato com o instalador e fazer um orçamento para ele fazer uma primeira instalação para você, uma primeira automação, uma coisa mais simples. E aí depois você vai, sempre com a ajuda do profissional, evoluindo a instalação da sua casa. pode Então, planejar, né, o investimento que vai fazer ao longo do tempo, né? sim, E sim. aumentando o nível de segurança, conforto, e depois já começa até verificando. Eu acho que é uma brincadeira bem legal, né? Ao final das contas, você ainda tem um bônus, né? Eu tenho um amigo que ele colocou essas placas de captação de energia solar, né? E aí Hum. ele, no começo, ele falou, puta, gastei uma grana, não sei se vale a pena tal. Agora, quando falam em aumento de energia, ele dá risada. Quando falam de Com falta de energia, ele dá risada. Falou, choveu, acabou aqui. Pô, agora em casa não acaba mais, né? E a casa dele é interessante você falar, porque é uma casa que está preparada para fazer essa automação, viu? Eu vou até dar um toque para ele. Não, é assim, ó, e aí eu acho super legal, ainda mais quando o cara já fez um investimento de um painel fotovoltaico, assim, ele fez um investimento alto para ter isso. Isso. Imagina agora você começar a ter a gestão disso, ter a gestão do que está consumindo dentro da casa. Então, assim, ó, e tem outras coisas, né, Marcelo? Assim, existe automação de cortina, existe automação de persiana. Então, assim, Sim. eu automatizando uma cortina, uma persiana, eu consigo controlar a entrada de sol dentro da minha casa. Então, se eu controlar a entrada de sol e saber a temperatura dentro da minha casa e tiver o controle do ar-condicionado, eu consigo fazer o ar-condicionado ligar só quando precisa. Só quando precisa. Eu consigo trabalhar com o fechamento ou não da cortina para manter a incidência de sol para esquentar ou para esfriar o ambiente, para que eu não precise ligar o ar-condicionado. Então, assim, são coisas que você começa a ter acesso, e aí, assim, se você tem o consumo de energia, você sabe quanto você está gerando, você sabe quanto cada dispositivo está consumindo. Consumir. Então, assim, você começa a ter tudo isso na palma da mão. Isso é uma maravilha. Dentro do aplicativo, o aplicativo chama Yubi também, tá? Depois a gente pode colocar o site do Yubi. Yubi é essa caixinha que eu mostrei, é o Aham. produto da NICE. A gente pode colocar no chat, é o yubihome.com. E dentro do aplicativo, que também chama Yubi, você tem lá a gestão de energia.
Então, Olha você que pode ver quanto, se você colocar quanto você paga, quanto é o quilowatt-hora na sua região, ele mostra para você quanto está a sua conta e quanto você está efetivamente, tendo de resultado. Então, assim, você é, consegue ter toda a gestão dentro do aplicativo. Ah, eu consigo, estou fora de casa e esqueci o aquecedor da água aceso, em casas que tem aquecedor de água. Puta, eu consigo ver lá, o aquecedor está consumindo muita energia, vou desligar ele remotamente. Eu desligo sem estar em casa. Então, a gestão da energia, assim, ainda mais agora que a energia está ficando mais cara, assim, ó, eu não vejo mudanças para que isso mude, que baixe o valor da energia. A energia vai ficar mais cara e vai ficar cada vez mais cara. mais caro. Uhum. Então, passa a ser uma coisa importante você fazer o gerenciamento do consumo de energia. Agora, mudando de áreas para lugares, e como é que o plástico se envolve nesse negócio? Porque quando a gente. Bom, tem a versatilidade do plástico, tem os custos quando se relaciona com outros materiais, né? E na NICE? Como que é o plástico na NICE? Assim, eu acho que 100% dos nossos produtos têm plástico. Tem Assim, plástico. esse é o primeiro ponto. Então, assim, eu dentro do time de desenvolvimento, a gente desenvolve produtos com plástico o tempo todo. Então, assim, é o tempo todo. Não tem um dia que a gente não fala de material plástico. Então, seja pensando em ser o mais verde, né, ser ecologicamente correto, sustentabilidade, a gente olhar para materiais reciclados, olhar para material biodegradável, entender o que de diferente a gente pode colocar nos produtos, ou seja, para a segurança. Ah, eu estou falando que eu tenho uma caixinha com um interruptor elétrico aqui dentro. Então, assim, eu tenho que ter um material aqui que tenha classe de proteção V0, que não pode propagar chama. Então, eu tenho que olhar para a parte elétrica, olhar para como que eu vou envolver um produto elétrico com plástico, como que eu vou proteger o acesso para o consumidor. Assim, eu não quero, eu tenho um componente elétrico, mas eu não quero que o consumidor tenha acesso a essa parte elétrica, aonde possa ter algum problema de segurança para ele. Então, eu tenho que proteger o produto, fechar o produto de uma forma que não afete a segurança do consumidor. E a mesma coisa para o automatizador de portão. Então, assim, quando eu vou para o automatizador de portão, eu tenho uma cremalheira lá que eu prendo no portão inteiro, em plástico. Sim. Então, lá eu tenho resistência mecânica que eu tenho que avaliar. Então, assim, o plástico está no dia a dia, Marcelo. Eu acho que plástico vem para substituir metais, e aí principalmente no Brasil, né? Assim, o plástico é mais competitivo, ele é mais versátil, eu consigo trabalhar com formas diferentes do plástico, então é primordial eu ter o plástico, eu conhecer o plástico, eu saber selecionar qual o material que eu tenho que colocar em cada aplicação, porque eu tenho que ser competitivo no Brasil. Se eu for para Europa, Estados Unidos, eu posso ter aplicações ainda onde ainda é aço, onde ainda é alumínio, onde ainda tem muito metal sendo aplicado em produto. Mas, assim, no Brasil, a competitividade é agressiva, o mercado é muito sensível a preço, e aí o plástico dá uma versatilidade para a gente absurda, que a gente consegue fazer um produto de qualidade atendendo a necessidade do mercado brasileiro, ser acessível e conseguir entrar em casas onde com o produto todo em metal a gente sabe que não vai conseguir entrar.
Tem, além da questão do custo, né, o plástico ainda tem a repetibilidade, né? Você consegue Sem dúvida. garantir um grande volume naquela medida, né? Com muito menos influências dimensionais e até de desempenho. Mas já aconteceu alguma vez assim um caso que, putz, essa não foi legal, né? Algum caso que surpreendeu você durante um trabalho desse? De plástico para plástico? Isso, isso. Ah, assim, ó, Vários, bastante, né? vários. O plástico tem os seus benefícios, mas ele tem também as suas macetas, né? Então, vira e mexe, a gente acaba sofrendo um pouquinho com, selecionei um material que não era o melhor selecionado. Assim, então, já tive casos de selecionar um material pensando que ele ia chegar numa característica que eu queria, não conseguia, e aí o material que eu tinha que mudar gerava a necessidade de eu ter que fazer um molde novo, porque Putz. a contração era, um tinha contração de 1,9% e o outro tinha 0,7%. Então, assim, perdi o molde inteiro, tive que refazer o investimento. Então, assim, tem muito caso, assim. Já teve caso da gente apostar em fazer a substituição de uma peça metálica por plástico, e aí você faz todos os testes dentro de casa, como você conhece, vai tudo bem, e aí você coloca no mercado, o cara fala assim, não, para mim tem que ser aço, isso aqui não pode ser... Então, assim, aí eu tenho Pronto. o gosto do cliente final, que o cara fala assim, não, para mim, esse produto não pode ser plástico. Então, assim, aí a gente para, volta, assim, então tem todos esses riscos que acontecem, Cara, mas assim, a gente continua sempre tentando, né? Eu, como eu comentei lá no começo, né? Então, assim, os meus primeiros trabalhos com polímeros era propor substituição de material, aonde que eu posso substituir um metal ou algum outro material, ou alumínio, ou um material que eu tenho que dissipar calor, por um material plástico já no formato da peça. Então, assim, eu sempre fico tentando isso, porque eu gosto muito do processo de injeção, apesar das dificuldades que ele pode ter. Eu acho que é um processo que tem repetibilidade, é fácil de processar, então é barato, então eu consigo ter grandes vantagens com o plástico, então a gente sempre continua tentando, né? Vamos uhum. tirar mais um pedaço de metal do produto e vamos transformar ele em plástico. Tá. Então, assim, a gente, dentro da NICE, assim, pelo menos 2 vezes por ano a gente discute isso. Qual é o próximo parte em metal do produto que a gente vai transformar para plástico. Nossa, isso é fantástico, né? Eu comecei a pensar agora sobre como seria a automatização assim, de um ambiente, né? E quanto plástico poderia ser utilizado. E, cara, é uma enormidade de materiais, né? Vocês Não, trabalham com assim, ó, muitos é materiais? absurdo, é absurdo. Assim, ó, imagina que a automação tem que ter o quê, né? Assim, qualquer automação, ela tem que ter sensor, então eu tenho que ter alguma coisa que eu vou medir. Vou medir, seja a luz do dia, seja a presença, eu tenho que ter um atuador, ou eu vou abrir um portão, vou abrir uma cortina, vou abrir uma janela, ou vou ligar uma lâmpada. Então, assim, basicamente é isso. Eu tenho esses dois produtos, o sensor e os atuadores. Todos esses produtos têm plástico. Tem plástico, seja para fazer uma proteção, seja estrutural, seja para fazer um movimento, seja para ter uma engrenagem lá dentro que vai acionar alguma Caramba, coisa. Assim, ó, tem plástico em tem tudo. plástico. É muito plástico mesmo, né? Acho que domina amplamente esse. E, sobretudo, quando a gente fala que não pode ser muito pesado, não pode ocupar muito espaço, tem que ter um Sim. design que se aproveite daquela entrada. É uma coisa fantástica mesmo. Mas isso tudo gera um custo, né? Tem uma grana que se gasta.
A NICE já deixa disponível essa grana para investir? Deve ter, né? Sim, assim, a NICE é uma empresa de desenvolvimento, né? Então, assim, o foco dela é muito desenvolvimento. Então, assim, no mundo, nós somos 3.000 funcionários, a NICE. Legal. Desses 3.000, quase 300 são de desenvolvimento de produto. Então, 10% da empresa é desenvolvimento de produto. Então, assim, a gente investe em desenvolvimento, novos produtos, inovação, mais de 5% do faturamento da empresa. Legal. Então, é uma empresa com foco realmente em inovação e investimento em novos produtos. Então, assim, a gente tem muito lançamento de novo produto no mundo inteiro, aqui no Brasil. Então, assim, a NICE está presente em muitos países e tem 6 centros de desenvolvimento, um deles aqui no Brasil. Então tem muito desenvolvimento na Europa, tem desenvolvimento nos Estados Unidos e tem no desenvolvimento no Brasil, um time para desenvolver produtos e soluções aqui para o mercado brasileiro, né? Que não é igual a nenhum mercado. Então, É a gente grande o tem, mercado brasileiro? Como estão os nossos dados, assim? A gente tem... é, assim, ele é grande, existe um mercado potencial muito grande no Brasil, mas se você compara com o mercado europeu e o mercado americano, ele é um mercado pequeno. Então, ainda mais em automação, porque a automação ainda não está tão... A penetração de automação no mercado brasileiro ainda é bem baixa. Olha, Se você vai para mercados como norte-americano, Estados Unidos, a penetração de automação já está acima de 40%. Então, o mercado é muito maior do que no Brasil. Então, assim, mas tem muita oportunidade, né? Eu acho que tem agora uma tendência de automação, então, é o que a gente estava comentando lá no começo, assim, tem muita gente já com assistente de voz em casa. Em algum momento ele vai falar assim, bom, eu vou fazer mais coisa com assistente de voz do que ficar só pedindo música para ele, né? uhum. Então, você começa a ter um mercado potencial muito grande no Brasil. Assim, a gente tá entre as 10 maiores economias do mundo, a população do Brasil é uma população grande, então eu vejo como é uma linha de consumo que vai trazer um mercado muito grande para o Brasil, a linha de automação ainda. Você sabe que tem um pouco de preconceito com relação à automação, justamente por as pessoas, e assim como eu, provavelmente, acham, né, que, não, a automação não é para mim, porque a grana que eu vou ter que desembolsar vai ser muito grande, isso é coisa para gente rica, né, coisa para gente pobre, sei lá. Aí você falou que você pode começar pequeno, né? Tem lá um hub e depois colocar um aparelhinho lá no disjuntor. Quanto que é esse investimento inicial, assim? Dá para você falar isso? Assim, vai depender muito da instalação e do instalador que vai fazer para você, mas Ah, a partir de, talvez, 4.000, 5.000 reais, você começa a fazer uma automação, assim, com uma coisinha bem legal. Você já consegue fazer bastante coisa com 5.000 reais. Então, olha, dependendo qual é o nível de segurança que você quer colocar, o que você quer colocar na sua casa, você consegue fazer mais coisa. Então, assim, ó, tudo depende de como você quer fazer a automação, Marcelo. Então, pode ser que eu quero automatizar tudo na minha casa. Estou construindo a minha casa, quero fazer tudo, não quero, só quero falar com o meu assistente de voz. Aí você vai gastar um dinheiro, talvez aí uns 10% do custo de uma construção, você caramba, automatiza uma casa inteira. inteiro. Assim, aí é um investimento alto. Mas não, eu quero algo pequeno, você vai trabalhar na casa entre 3 e 5 mil, você começa a fazer alguma coisa. Então, começa a fazer uma automação de um circuito, automatizar a iluminação da entrada da minha casa,
coisa que talvez com automatizar um portão, você vai gastar uns R$ 1.500. Se automatizar, você coloca mais R$ 2.000, você faz a automação da iluminação da sua garagem. Então, você tem a iluminação, a automação do portão, mais a iluminação da garagem. E assim vai, aí você vai aumentando. Cara, então, na verdade, se o cara tiver um planejamento adequado, ele já começa a comprar os equipamentos para até para a ampliação, começa na frente da casa, pensa na segurança e depois entra para dentro da casa e vai para o conforto, né? É isso Acho que é aí. mais ou menos esse o caminho, né? Dá Eu para acho que fazer um esse é o plano caminho, legal. eu acho que esse é o caminho mais fácil de trilhar para fazer uma automação. Legal. Tiagão, você é um cara que não começou no plástico, né? Sua formação vem lá da elétrica, e Sim. agora você é um dos super especialistas nessa área, né? Porque É conhecimento. longe de mim ser um especialista, Marcelo. O especialista é Ah, você, não sou eu, cara. nós somos especialistas, né? A vida faz isso com a gente acaba aprendendo, você vê, né? Tenho certeza de que tem muita coisa que nós sabemos e que para nós é trivial, mas e que o grosso da população não tem nenhuma ideia de como aquilo é, por que, né, como funciona. E eu acho que isso dá para a gente um caráter de especialista assim, viu, Thiago? Acho E que assim, ó, eu acho que esse é um ponto, e assim, eu vou até voltar para não só para o plástico, mas voltar também para a automação. Assim, tem muito profissional que quer começar a fazer instalação, então, assim, existem treinamentos que você pode fazer, que você pode aprender sobre automação, como instalar, como vender a automação. Então, eu, de novo, convido, se tem instalador assistindo esse vídeo, se tem alguém que queira começar essa carreira de instalação na linha de isso. segurança, entra lá no site da NICE, se inscreve nos cursos lá, tem lá a linha de treinamentos, começa a aprender sobre isso e também vai se tornar um especialista lá na frente de automação. A mesma coisa para plástico, né? Assim, o dia a dia a gente vai aprendendo, mas tem cursos que a gente tem que fazer, aprender um pouquinho mais, é sempre importante isso. Cara, acho que nós devemos ter na nossa cabeça que a gente não vai parar de aprender, né? É, Direcionar a Quando, pa, energia quando para de aprender, normalmente deve estar indo para o cemitério. já está no caminho O caminho é final da carreira mesmo. final de carreira mesmo. Então, a gente vai aprender. Então, a gente pode direcionar essa energia, né, de aprendizagem para coisas que vai trazer benefício, retorno, às vezes retorno até financeiro. Tem a satisfação, é claro que tem, mas o retorno financeiro também é uma forma de satisfazer, né? Sim, E aprender sempre, buscar cursos, a internet está aí, né? O site da NICE está aí, então acessem o site, se informem sobre as possibilidades de desenvolvimento, sobre as possibilidades de automação, o como fazer para se tornar um instalador, né? O que precisa aprender. Eu acho que é uma oportunidade muito boa essa daí que você está falando, viu, Tiagão? sim, sem dúvida. Sensacional. Bom, então, a gente falou aqui sobre os materiais que são utilizados. Você usa mais material commodity ou mais de engenharia, Tiagão? Usa mais material de engenharia, o que mais usa ainda é a linha de engenharia. Eu sempre tenho dúvida se o ABS é considerado de engenharia ou de commodity, mas usa bastante ABS. E aí bastante material com reforçado com fibra, nylon com fibra, PBT, poliacetal. Assim, então tem bastante uso de outros materiais. A gente também usa PP, principalmente para as partes de proteção. Então, assim, eu acredito que se eu tiver que falar quais são os que mais utilizam, deve estar o nylon em primeiro, aí tem o nylon natural, tem o nylon com fibra, depois deve ser o ABS, aí tem ABS com proteção UV, ABS sem proteção UV, e
depois talvez o PP. Então, acho que deve estar nessas 3 linhas aí, os materiais mais utilizados. Depois tem PBT, poliacetal, que entra com outra, talvez com um volume um pouco menor. Mas a gente usa toda essa linha aí de... É uma gama bastante grande de materiais. E Bastante, então, bastante PC também, né? Policarbonato a gente acaba usando bastante. então, o policarbonato tem várias características que são úteis, né? De design, de segurança, de desempenho mecânico. É um Sim, material sem dúvida. fantástico. Ainda ontem na aula, eu estava dando aula ontem à noite, essa dúvida do ABS ficou na minha cabeça, né? Se ele é um material de engenharia ou se é um commodity, né? E aí, a conclusão que nós tivemos foi o seguinte: depende da formulação dele, né? E da nascente dele. É um ABS que foi polimerizado junto a um copolímero de ABS mesmo, ou ele é um ABS de blenda, né? Que é misturado mecanicamente. Ah, é um ABS que tem mais butadieno, tem mais estireno, tem mais, né? Eu acho que é essa mistura, essa junção desses dados é que vai dizer se ele vai para a engenharia ou se fica lá no commodity. Até pela questão do preço mesmo, né? Sim. E quando a gente entra já na aditivação, né, que começa a colocar anti-UV, anti-chama, Anti-chama, né? reforços, aí sim, abraça a engenharia. Engenharia toda, né? Minha colinha aqui foi show, rapaz. Será que eu consigo fazer ela funcionar de novo? Olha eu apoiando a tecnologia aqui, tá vendo? Aí, legal pra caramba. Agora, diz uma coisa. Você começou a sua carreira lá na elétrica e acabou migrando para o plástico. Hoje está no desenvolvimento que une as duas coisas, né? Engenharia elétrica, eletrônica e o plástico. E para quem vai começar? Qual é que, assim, o conselho que você dá para uma pessoa que hoje fala, pô, vou entrar no mercado aí, vou tentar essa linha? Qual o conselho que você dá para os novos meninos que estão indo para a guerra agora? É assim, eu sou bem suspeito para falar disso, mas só que assim, eu sou um apaixonado por desenvolvimento de produto, desenvolvimento de novas soluções, então eu sempre vou ser tendencioso a falar disso, né? Eu Aham. acho que é um mercado que acaba te obrigando a desenvolver habilidades em diversos segmentos, né? Então, você acaba, você pode ser um especialista em eletrônica, em desenvolvimento de software, ou um especialista em mecânico, mas quando você vai para a área de desenvolvimento de produtos, você começa a entender que você tem que saber um pouquinho de tudo. Você tem que saber lá na eletrônica, você tem que saber de mecânica, você tem que saber de plástico, você tem que saber de como que eu posso ter como que eu vou encaixar uma eletrônica dentro do plástico. Então, assim, você começa a ter possibilidades de aprender coisas assim, aprende muita tecnologia. Então, você acaba aprendendo tecnologias de injeção, de plástico, processo, de mecânica, de usinagem, então, assim, é uma área bem abrangente. Então, eu sempre recomendo que vá para essa área, assim, cara, faz uma engenharia especializada, né, de ou elétrica, ou eletrônica, ou de mecânica, ou de injeção plástica, existem cursos tecnológicos já Sim, de essas engenharias de extensão, materiais, né? engenharia de materiais, e assim, aí tenta entrar numa carreira de produto, cara, porque aí você vai conseguir realmente explorar o conhecimento, poder testar novas tecnologias, entender o que está acontecendo no mercado. Você vai, o tempo inteiro vem fornecedor, vem fabricante de material, te mostrar uma solução nova, um blend novo que ele fez,
que tem uma característica diferente, aí você fala assim, putz, eu poderia aplicar isso aqui em algum produto. Então, assim, isso eu acho que é uma coisa, você acaba aprendendo o tempo todo. Então, Eu acho que essa característica, né, de disposição para aprender, né? Eu acho que a principal característica de quem vai para essa área que você trabalha, que é desenvolvimento de produto, né? Tem que estar disposto, tem que ter vontade, né? Tem que ser curioso, nato, né? Querer aprender e saber que precisa da energia para aprender. Eu acho que não, é assim, eu tenho um exemplo, ainda era da outra empresa, né? Antes da Nice, eu não sei se a gente pode falar de marcas, de nomes de empresas aqui, pode sim, sem mas problema algum. até com a sua irmã, né, com a Simone, teve um treinamento, eu acho que foi um treinamento em talvez 2001, 2000 e talvez 2006 lá, acho que eu estava no comecinho da empresa, teve uma apresentação de um material novo que a Taikona, na época, ainda estava A Icona lançando, ainda. que se chamava Vectra. Assim, ó, mostraram esse material, acho que foi 2008, alguma coisa assim. Mas, Faz eu tempo. sei que eu sei que eu fiquei com esse material na cabeça. Assim, ó, puta, o material é incrível, consigo fazer... É um cristal líquido, né? Então, eu consigo Isso. fazer paredes muito finas, com resistência muito boa. Assim, ó, todo projeto novo, você fala assim, será que dá para usar o Vectra nesse? Assim, então... E aí foi, assim, pois lá em 2017, quase 10 anos depois, a gente começou, vamos tentar fazer um projeto. A gente achou uma aplicação onde tinha um possível ganho com um material desse, e aí aplicou. Então, assim, na engenharia de produto, no desenvolvimento de produtos, você sempre tem essa oportunidade. Eu conheci uma tecnologia nova, você começa a entender aquilo. Quando que eu vou poder aplicar aquilo? Quando que eu posso aplicar? Vamos tentar aplicar no próximo produto, vamos tentar aplicar no outro, e assim vai. Então, assim, você acaba tendo essa oportunidade de apresentar ou conhecer coisas diferentes. Isso Cara, é é absurdo, fantástico, né? Isso é fantástico, fantástico. fantástico, né? Você poder, primeiro, né, ter a possibilidade de aprender as coisas e depois aplicar, né? É, promover um ganho de desempenho, um ganho econômico, um ganho de segurança, por conta do conhecimento que você tem, daquela possibilidade que apareceu, a junção perfeita das coisas, da oportunidade, a necessidade e o conhecimento. Isso é fantástico. Tiago, nós estamos nos encaminhando já para terminar. Quero te agradecer assim demais mesmo, né? Não, eu que agradeço essa oportunidade, cara. Pô, fantástico, aprendi bastante coisa, um monte de preconceitos que eu tinha na minha cabeça com relação à automação foram embora, né? Tenho certeza que esse conhecimento vai ficar na minha cabeça, assim como o Vectra ficou na sua, vai ficar martelando, pô, a gente podia fazer isso aqui, né? Pô, aqui dá para fazer isso aqui, ó, você vê. Eu Não, tenho mas aqui, esse é o ponto que nesse, a gente tem que provocar para todo mundo, o que eu posso, qual atividade do meu dia a dia que não tem necessidade de eu saber que ela está sendo feita ou não. Então, assim, a automação começa a facilitar aí. e é isso que é a automação dos ambientes das casas, né? Essas casas do futuro, né? Eu penso já em casas do futuro. Elas serão assim, né? Vão tirar da nossa cabeça a necessidade de se preocupar com essas coisas. É isso aí. E A ideia aí, é sempre essa. Dá e mais aí tempo para tem, você fazer outras coisas. e aí tem a evolução das coisas. Aí já estou, né, pirando, né? Se chega em casa, a comida já está quente, né? Você Por que já, não? né? Programa o forno para ligar a tal hora, Isso aí. temperatura tal. Se chega, pá, já está no esquema. Olha que coisa maravilhosa, né? Tiagão, obrigado mesmo por ter possibilitado essa ampliação da vida da minha cabeça, viu? Que Vou isso. pensar diferente a partir de já e em vários aspectos, né? Eu também penso na empresa onde eu trabalho, né? Que eu sei que tem muito trabalho a executar lá e sei que também que essa automação lá, em vários níveis, será muito útil, muito mesmo, né? Tanto no aspecto de segurança quanto no aspecto de economia de recursos. Eu acho que a gente vai conversar bastante sobre isso ainda, viu, bicho? Sim. Maravilha.
E para você que está assistindo, cara, não perde a oportunidade. Se você já gostou desse bate-papo, já deixa o seu like aí, né? Eu vou deixar aqui na nossa descrição o site da NICE, né? Para que você possa acessar também e entender um pouco mais sobre esse mundo e, de repente, até se tornar um instalador, como disse o Thiago, né? E se você quiser saber mais sobre plástico, se inscreve no meu canal. Já aí tem LinkedIn, YouTube, cara. Esse mundo digital ele é imenso e fantástico. Então, a gente tem que aproveitar disso. Tiagão, muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo. Até mais, cara. Deus te abençoe.